Boa noite, como é que estão todos? Tudo bem? Deus abençoe meus irmãos. É mais um tempo que Deus nos dá de poder estarmos juntos e queremos nessa noite agradecer ao Senhor por nossas vidas. Ele nos deu mais um dia em que a gente pode louvar, engrandecer ao Senhor. E sim, o Senhor está nos preparando para que grandes coisas a gente possa fazer com nossas vidas, com o nosso viver, a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas. E Ele tem nos dado essa oportunidade, sim. Mas, meus irmãos, uma coisa que percebo, e eu estava ouvindo uma mensagem nessa semana, e dentre as coisas que o pregador estava falando, uma coisa que ele nos disse é que é tão importante estarmos próximos do Senhor, porque assim nós vamos realmente transbordar, passar para as outras pessoas aquilo que o Senhor é na nossa vida, nós vamos fazer o que Deus deseja. E é esse o desejo, meus irmãos, que a cada dia possamos estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, que o nosso Deus esteja dirigindo a nossa vida, os nossos passos, e sim que a gente possa experimentar da direção de Deus na nossa vida, e as pessoas vão vendo Cristo em nós, e nós vamos testemunhando, levando as boas novas do Evangelho, vamos sendo bênção na vida das pessoas, e assim, meus irmãos, como Deus vai nos abençoando, e nós vamos nos tornando pessoas melhores. O Senhor está trabalhando em nós, em nossa vida. E eu espero que você esteja assim, um coração desejoso de servir ao Senhor, com todo o coração, com toda a sua vontade, servindo ao nosso Deus. Boa noite, irmã Ruth, boa noite, irmã Crisnanda, alguns irmãos aí dando boa noite. Eu louvo a Deus por suas vidas e continue firme servindo ao Senhor, assim como todos os irmãos que estão nos acompanhando. E nós vamos passar o nosso tempo, nós teremos um tempo de oração e depois uma breve meditação na palavra do Senhor. E nós estamos passeando um pouco sobre o livro de Filipenses. Nós queremos ficar ali no capítulo 1, capítulo 2, talvez até um pouco mais, mas estamos passeando, né, neste livro e vendo algumas coisas tão importantes que é ensinado para nós ali, de como nós devemos viver a nossa vida e como o Senhor há de dirigir os nossos passos. E os irmãos perceberam, mesmo no domingo, nós falamos um pouco sobre este livro e o desejo do Senhor, como Ele realmente quer nos transformar, meus irmãos, e muitas vezes os ensinamentos da palavra de Deus, o que o Senhor traz para nós, vai na contramão do que o mundo nos ensina. E a gente sabe, o mundo está correndo, as pessoas estão aí de um lado para o outro, correndo atrás de coisas que possam satisfazer o seu ego, a sua vontade, mas o nosso Deus nos ensina um caminho contrário, que é o caminho da servidão. Nós temos falado durante essa semana sobre isso e é importante. E hoje nós queremos responder ou pensar um pouco sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas é importante, meus irmãos, e é sempre bom a gente frisar isso, quem é Jesus para você, na sua vida. E eu não estou dizendo, e a gente sabe, tem pessoas que têm ideias diferentes, a gente vai falar um pouco sobre isso também, ideias diferentes sobre quem é Jesus. Não, o Senhor Jesus, nós sabemos quem Ele é, mas sabemos que Ele quer ser Senhor na minha vida e na sua também, e Ele sendo Senhor, transformará a nossa vida a sermos como Ele quer, como Ele deseja, a cumprir o nosso papel. Nosso Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos dá o presente da salvação, mas também tem dado a nós um propósito para a gente viver. Aqui, enquanto estamos neste mundo, nós vivemos para honrar e glorificar a Deus. Você tem vivido assim? Você tem honrado e glorificado a Deus com a sua vida? Que sim, as pessoas possam ver Cristo em sua vida? Então nós vivemos para honrar e glorificar a Deus, mas também, meus irmãos, Ele nos dá algumas missões. Assim, um trabalho a fazer, algo a fazer na vida que vai colaborar para a boa obra do Senhor. E sim, meus irmãos, esse é o caminho que nós temos que percorrer. E a gente pode lembrar do apóstolo Paulo, quando ele dizia, né, acabei a carreira, guardei a fé. E ele estava falando justamente sobre isso, sabendo que estava no fim da sua carreira, das suas atividades, do seu trabalho, da sua missão aqui no mundo, mas ele tinha um propósito em tudo, honrar e glorificar a Deus, e ele queria viver assim. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos ler o nosso texto, mas antes também eu queria pedir aos irmãos, continuem orando. Ore, meus irmãos, por aqueles que estão doentes, que estão internados, aqueles que estão não só por conta do Covid, mas de outras coisas, outras doenças, de outras coisas também. Vamos orar pela saúde do nosso povo, que Deus possa abençoar. E nesta
coisa que está acontecendo, diante de tudo isso que está acontecendo, uma coisa que a gente percebe também que tem se preocupado mais, e a gente sabe dessa necessidade de se preocupar com a questão do Covid e acaba deixando de lado ou não tendo como, né? Ou até mesmo as pessoas não se deslocam para os hospitais com medo e aí muitas outras necessidades, muitas outras doenças. A gente sabe que a dengue está causando muitos males e assim outras coisas também. Vamos orar, meus irmãos, que Deus possa abençoar. Boa noite, Alicia, Deus abençoe. A minha esposa também, boa noite, Deus abençoe, minha querida. Muito bem, meus irmãos, então nós queremos sim orar que Deus possa abençoar, dirigir as nossas vidas, guiar os nossos passos, que a gente possa sim honrar ao nosso Deus, mas também, meus irmãos, pedir que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão adoentados neste tempo. Eu quero pedir especialmente pela a mãe do irmão José e da Ana Júlia, que Deus possa continuar abençoando a vida dela, está numa recuperação, mas carece das nossas orações. Vamos orar que Deus possa dirigir a sua vida, guiar todo o seu viver. Estamos orando pela senhora, viu? Deus abençoe, talvez está nos ouvindo, que Deus possa dirigir os seus passos a cada dia, fique firme, o Senhor a ama muito. Então, meus irmãos, esteja orando pelos doentes, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão se recuperando. E também vamos orar, meus irmãos, pelos médicos que estão correndo de um lado para o outro e tentando ajudar, auxiliar e salvar as vidas, sim. A gente deseja que isso possa, que eles querem sim fazer o melhor possível e claro, não quer ver ninguém morrer nas suas mãos. É mais ou menos essa a situação que eles se colocam quando percebem que alguém está indo, e eles fazem todo o esforço para salvar vidas, salvar as vidas das pessoas, e é tão bonito esse papel que eles fazem. Deus abençoe a vida dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que cuidam dos doentes, mas também, meus irmãos, fiquei animado em ver como a cidade, né? A gente tem visto até coisas de outros lugares, de outras cidades também, mas é tão bom ver a nossa cidade, como nós estamos unidos num propósito. Todos nós queremos lutar e combater contra isso, e talvez você possa dizer, pastor, não é verdade, tem muita gente que não está preocupado. Pode até ser que tenha gente que não está preocupado, mas a maioria das pessoas sim estão desejosas de colaborar para que tudo isso possa parar, possa acabar e que sim, a vida possa prosseguir de forma mais natural, da melhor forma possível. Mas a gente sabe, meus irmãos, que ainda há muito perigo, e aí nós percebemos como a prefeitura tem trabalhado, até alguns comerciantes, donos de supermercados, estão se mobilizando, juntando alimentos, juntando agasalhos. A nossa igreja, alguns irmãos têm trabalhado também, levando marmitas para algumas pessoas que estão na condição de rua, moradores de rua, estão se mobilizando em ajudar alguns que estão precisando de roupas também, estão ajudando dessa forma, e eu vi diversos outros lugares fazendo também. Nós juntamos, acredito, né, nós não temos uma conta exata, mas aproximadamente talvez 1.000 quilos de alimentos que foram distribuídos e ofertado para famílias carentes que estavam precisando, na verdade, numa situação de necessidade por conta de perder o emprego. Nós até fomos na casa de um rapaz que trabalhava como pedreiro e auxiliar de pedreiro, e ele estava dizendo, né, que infelizmente parou tudo e ele não conseguia trabalhar, mas o esforço da sua esposa, e eles estavam sobrevivendo ali, mas foi bom poder ajudar a ele, e Deus abençoe, que continuemos sim, meus irmãos, nesse propósito, ser bênção na vida das pessoas. E eu sei que muitos irmãos, todos, na verdade, a maioria, né, não deseja de forma alguma que apareça, que não se faz com intenção de aparecer, mas tem um desejo sim de servir, de ser servo, tem aprendido as lições que nós estamos estudando e tem servido com alegria, tem se colocado diante do Senhor para servir. Então, louva a Deus pela vida da nossa igreja, que nós estamos vendo acontecer dessa solidariedade, como as pessoas estão desejosas de ajudar umas às outras. Isso vai ser tão importante, logo a gente sai de toda essa situação. Mas também, meus irmãos, vamos orar que
se encontre saídas. E nós temos orado durante muito tempo para que Deus possa abençoar os nossos governantes, aqueles que lideram sobre nós, para que encontrem a melhor saída para que tudo funcione. Nós sabemos, na medida do possível, de como deve ser, mas que as coisas continuem a funcionar. Não dá simplesmente para continuar parado, né? A questão de alimentação, das necessidades das pessoas precisam ser supridas, elas precisam trabalhar, por isso comércio, as indústrias, tudo tem que estar funcionando, mas com a cautela necessária, com o cuidado necessário, e isso é importante também, que a gente se preocupe com isso, né? Ficar em casa todo o tempo isolado não dá mais, não tem mais como, então as pessoas precisam se mobilizar. Claro que pessoas que têm risco, pessoas que não podem, não há necessidade não pode passear tão somente, dar voltas por aí, mas ficar cauteloso quanto a tudo, mas a vida tem que prosseguir e as atividades têm que continuar. E nós estamos orando também, meus irmãos, de certa forma até esboçando certa preocupação, porque nós estamos vendo muitas coisas que estão se abrindo e o comércio, shoppings e outras coisas mais que estão começando a funcionar, e nós queremos ver a nossa igreja junto também, com toda a segurança que é necessária, mas que estejamos adorando ao nosso Deus no templo, e queremos sim isso. Temos orado ao Senhor que logo a gente possa conseguir a abertura das portas da igreja para que haja os cultos, para que haja um tempo de adoração ali. E nós, claro, graças ao Senhor, nós temos um bom espaço que podemos usar e com total segurança, que a gente pode ali fazer algumas coisas que vai nos dar segurança de como os irmãos podem adorar a Deus e não ter perigo. Mas, claro, sempre cuidando da questão do risco e aí de evitar de contaminação, de estar junto, de tocar, mas podemos de alguma forma congregar e adorar a Deus. Mas vamos orar por isso, que Deus abençoe, que logo seja liberado para que a gente possa fazer essas coisas. E recebemos notícias nessa semana, na verdade, desde a semana passada, de que nós já provavelmente vamos poder começar as atividades lá em Porto Ferreira. Então, amanhã provavelmente não, mas talvez que no domingo já podemos ali ter as nossas atividades e começar ali os nossos cultos. Provavelmente no domingo nós não vamos animar os irmãos sem ter certeza, mas é possível que a gente consiga, e já os irmãos de lá já estão contactando a prefeitura e vendo o que é necessário e como nós devemos agir, como devemos fazer. Então ore por tudo isso, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa logo ver as bênçãos do Senhor, o cuidado do nosso Deus, e que a gente possa sim, meus irmãos, adorar ao Senhor e servir com alegria. E claro, que o povo de Deus esteja unido. É importante, meus irmãos, a união de propósito. Queremos servir ao Senhor no mesmo sentido, no mesmo parecer, e este livro de Filipenses nos exorta a isso, e é tão importante que a gente possa assim ver. Então, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, e depois nós vamos orar e queremos meditar na palavra do Senhor. Então, hoje o texto é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, nós queremos ler, e eu vou ler para os irmãos, se você quer acompanhar na sua Bíblia, mas ela diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, veja um texto que nós já citamos ele na mensagem passada, mas nós queremos nos aprofundar um pouco mais aqui, pensando algo importante para a minha vida e para a sua também. Vamos orar? Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus, nós te adoramos e pedimos, Pai, por favor, dirige os nossos passos nesse momento, Senhor, que a tua palavra fale no íntimo do nosso coração, transforme a nossa vida. Como é bom, Senhor, poder ouvir a boa nova do Evangelho, poder entender a vontade do Senhor para a nossa vida e nos entregarmos a ela. O Senhor tem algo especial para nós
E, Senhor, cada coração que está ouvindo agora, que esteja atento à Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu servo, que fala, dá-nos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, e fala, Senhor, através do Teu servo, aos corações das pessoas. Que não seja apenas instruções à mente, mas, ó Pai, que seja instrução ao coração, que haja real transformação de vida. Eu peço a Tua direção, te agradeço por todo o Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Então, aqui o texto, nós lemos até esse texto, citamos na semana passada, mas quem é Jesus Cristo? Esta é a mais importante das questões que o ser humano tem que enfrentar na vida, responder essa pergunta. Quem é Jesus? De onde ele veio? Por que ele veio a este mundo? E que diferença faz a sua vinda na minha vida? Olha que coisa importante, meus irmãos, e este é algo pessoal. Talvez as famílias estejam aí reunidas e cada um individualmente deve pensar sobre isso. Quem é Jesus na minha vida? Eu devo pensar sobre isso. O Senhor Jesus mesmo questionou os seus discípulos, um tempo em que ele estava os ensinando, e ele chega diante dos seus discípulos, os reúne ali, e ali em Lucas capítulo 9, no versículo 18, dizia: aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, então estavam só reunidos eles, e perguntou-lhe dizendo: que diz a multidão que eu sou? Então o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando sobre mim? O que as pessoas dizem que eu sou? E aí no versículo 19, e respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias e outros, um dos antigos profetas ressuscitou. Então as pessoas estavam imaginando que alguém tinha ressuscitado e voltado, tinha uma ideia errada sobre quem era Jesus, e falava sobre João, sobre Elias e sobre os profetas. Mas ali continua, e o Senhor faz essa pergunta para eles. Então é importante que eu e você possamos pensar da mesma forma. Imagine eu e você diante do Senhor Jesus e ele perguntando para você: o que as pessoas dizem sobre mim? O que as pessoas falam sobre a minha pessoa? E talvez você vai ter ideia, você vai saber como as pessoas estão pensando. Encontrei um senhor nessa semana e ele estava falando isso, falando que este momento é um momento em que está levando as pessoas a pensar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e o Senhor, ele está mostrando às pessoas que eles devem pensar nele. E é claro que nós estamos vendo sim como as pessoas estão se voltando para Deus, e que seja algo real, verdadeiro, que haja uma busca real e mais profunda pelo Senhor na sua vida. Mas o Senhor diz no versículo 20, e disse-lhe: e vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Então, meus irmãos, a questão continua até que as respostas sejam, até que essa resposta seja trazida aos corações. São diversas respostas que as pessoas podem dar. O homem do bem, o Filho de Deus, um profeta, um professor da lei de Deus, a encarnação do amor de Deus, a encarnação do Espírito Santo, o Messias de Israel, um Salvador, um homem sábio. Então existe uma diversidade de ideias que as pessoas falam sobre Jesus. Um homem como qualquer outro homem, Rei dos Reis, Senhor do Universo, um líder religioso que foi iludido, que se enganou. E, meus irmãos, eu já ouvi alguém dizer tanta bobagem, e entre elas isto, dizer: o Senhor Jesus, ele veio neste mundo, mas ele falhou na sua missão, em cumprir a sua missão. Não, ele cumpriu a sua missão perfeitamente. Na verdade, ele não falhou, ele cumpriu realmente a sua missão. Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Outros dizem o Filho do Homem, o fundador da igreja primitiva. Então tem ideias sobre Jesus Cristo. Depois que Jesus pediu a opinião dos outros, ele se virou para os seus discípulos e perguntou: e vós que dizeis que eu sou? Então ele estava ali indagando os seus discípulos. No final, cada um de nós, meus irmãos, nós temos que enfrentar a mesma pergunta, olhar para a nossa vida e perguntar: quem é Jesus para a minha vida? O que eu penso sobre Jesus? E, meus irmãos, nós estamos vendo como, sim, muitas vezes nós podemos fazer ideias erradas sobre as pessoas, mas também ideias erradas sobre o próprio Deus. Quem é Deus para mim? Quem é
o meu Senhor. Não é tão importante saber a resposta dos outros, mas é importante que eu e você saiba qual é a minha resposta, a sua resposta. Quem é Jesus para mim? A questão principal é quem é Jesus e como a sua resposta é comparada com a Bíblia. Então não importa, muitas vezes as pessoas podem ter ideias erradas e alguém já disse isso. A verdade não deixa de ser verdade se você pensa diferente. Não, mas eu penso que é assim. Não importa. A verdade é a verdade, é uma só. Então não tem como você mudar isso. Então, aqui, meus irmãos, o nosso texto de hoje contém uma resposta extremamente clara. Quem é Jesus Cristo? E muitas verdades a respeito de Cristo são encontradas nesses versículos aqui. Sua preexistência eterna, ele é tido como próprio Deus, a sua vinda que foi voluntária em carne humana, a sua vinda à terra como um servo, e nós falamos disso na semana passada, e o Senhor deu a última instrução, a última lição que ele trouxe para os seus discípulos, dizendo de quem ele era e o que ele veio fazer neste mundo, e ele lavou os pés dos seus discípulos. A sua morte humilhante na cruz e a sua exaltação no céu mostra quem é Jesus, quem ele é. Veremos nesse texto que o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, nos diz para descrever Jesus Cristo. Ele dá uma descrição de quem é o Senhor Jesus. E a primeira coisa é quem ele exatamente é. E ali no versículo 6, veja comigo aí, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Paulo começa salientando a preexistência eterna de Jesus como Deus. Antes de vir à terra, ele existia como Deus nos céus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o próprio Deus. A frase sendo em forma de Deus não é nada menos do que a afirmação direta da divindade de Jesus. O próprio Deus, ele é 100% Deus e nada menos que isso. Ele tem os mesmos atributos de Deus: onipotência, onisciência, soberania, santidade, eternidade, sabedoria, justiça. O próprio Deus se fez carne e veio habitar entre nós. O Senhor veio com um plano definido para isso. Por isso, eu disse, é bobagem. Algumas pessoas que pensam o Senhor Jesus falhou porque ele foi morto na cruz. Não, ele se entregou na cruz por mim e por você. Depois é dito, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não buscava a divindade. Não era algo para o qual ele aspirava, ele já tinha, ele era Deus, ele não estava buscando ser Deus. Satanás, nós sabemos, ele buscou ser como Deus, ele almejou isso. Eva, Adão, o povo de Babel, os seres humanos em geral, todos se esforçam para serem supremos, para serem como Deus. A gente pode lembrar quando o povo terminou o dilúvio, o povo foi dito que deveria espalhar e povoar a terra. O que eles fizeram? Não, vamos ficar juntos e vamos construir uma torre e vamos alcançar os céus, e a intenção é que eles pudessem ser grandes. Então, as pessoas têm isso no coração, de querer ser grande, de sobrepujar, de dominar, mas, meus irmãos, o desejo do Senhor, nosso Criador, o próprio Deus, ele deseja que nós possamos ir a ele com o coração voltado à sua vontade. Então, Jesus era Deus, e isso é algo importante para a gente pensar. Tome cuidado como você pensa sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. E também, meus irmãos, uma outra resposta que nós vemos aqui, veja o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o próprio Deus, o que ele se tornou? O que ele se tornou ao vir à terra? Aqui diz que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, ele se fez carne, Deus vindo à terra em carne, e 4 frases aqui nos diz isso. Primeira coisa, ele esvaziou-se, não exigiu o seu direito. Ele, o grande Senhor, o nosso Deus, ele esvaziou-se da sua condição
para se tornar um homem. Em segundo lugar, ele tomou a forma de servo, isso é, ele entrou na humanidade no nível mais baixo. Nós sabemos, quando você estuda sobre isso, quando você vê sobre a vida do Senhor, ele nasceu no lugar mais humilde, da forma mais humilde, ele realmente veio para sentir a dor humana, ele veio para sentir os pesares que a humanidade tinha e ele passou por todo o processo de sofrimento que alguém poderia ter, porque ele realmente se colocou na condição. Mas uma outra coisa que é interessante, nós vamos ver um pouquinho aqui, é como ele se coloca na posição de servo e depois ele vai se entregando até chegar à morte e morrer por mim e por você. Você entende isso? O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, ele nos ama de tal forma que ele morreu na cruz para pagar o preço pelo meu e seu pecado, mas ele veio ao mundo justamente para isso, para morrer por mim e por você, para ser o cordeiro que iria ser sacrificado pelos meus pecados, pelos seus. Por quê, pastor? Porque na condição de humano, na minha condição, o meu pecado, não há perdão, não há como eu receber por mim mesmo. Tem muita gente lutando com isso, tem muita gente que vive a sua vida lutando para ser uma pessoa boa, para fazer a melhor coisa da vida, para que seja, quando chegar diante de Deus, possa receber do Senhor. Olha, você foi bonzinho, você fez tudo direito, mas meu querido, nós devemos entender quem é o Senhor Jesus Cristo e o que ele se tornou quando ele veio a este mundo. Ele veio pagar o preço pecado pelo seu pecado, então não depende da minha condição. Como ser humano, sim, é claro que o Senhor tem trabalhado e deseja trabalhar na minha vida, na sua vida também, e ele deseja sim a cada dia moldar a nossa vida, mas se o homem se afasta de Deus, ele comete coisas terríveis. Sim, você pode ver o mundo em que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos passando e a reação das pessoas quanto a tudo. Nós vemos muita humanidade, nós vemos muitas pessoas que têm sido bondosas em ajudar as outras pessoas, mas, meus irmãos, nós percebemos que, no geral, no contexto humano, o ser humano tem um coração endurecido para Deus, para as coisas do Senhor. E diante de Deus, nós não podemos nos exaltar, mas nós podemos sim receber o perdão através de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Ele morreu na cruz, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. E eu gosto de pensar sobre uma ilustração quanto a isso. O Senhor Jesus, e quando Deus olha do céu e olha para a minha vida e para a sua, eu não posso dizer assim, olha como eu tenho sido bonzinho, as coisas que tenho feito, olha como eu tenho vivido, e eu mereço as bênçãos do Senhor, eu mereço o perdão do Senhor, ao deixar este mundo estarei no céu com o Senhor. Não, nós não merecemos nada, mas o sangue de Cristo nos cobre, e o Senhor olha dos céus e ele vê Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Então, se você não tomou a decisão ainda, não aceitou Jesus Cristo no seu coração, pense sobre isso. Você tem tido a chance enquanto há vida. Eu costumo dizer, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para que eu possa, sim, entregar a minha vida ao Senhor e dizer, Pai, perdoa-me. Eu sei quem eu sou, um pecador perdido diante do Senhor. Eu não posso me exaltar diante do Senhor. Eu não posso achar que sou merecedor de coisa alguma. Não, do Senhor eu não mereço nada, mas a tua bondade me alcançou, o teu amor me alcançou. O Senhor veio a este mundo, o próprio Deus que se fez carne, se tornou homem, se tornou servo para morrer na cruz e pagar o preço pelo meu pecado. Então o Senhor se esvaziou, tomou a forma de servo e ali diz, fez-se semelhante aos homens. Então, meus irmãos, achado na forma de homem, ele foi e ele é o Deus homem. Ele é tanto Deus, 100% Deus, mas também homem, 100% homem. Mas o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se entregou completamente. Ele se fez maldição por mim e por você. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 23, diz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Era uma profecia falando sobre o Senhor, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, pendurado é maldito de Deus, assim no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra
que o Senhor teu Deus te dá em herança. Lá em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós. É interessante quando nós estamos estudando sobre a história do Senhor, quando estamos estudando sobre a passagem do Senhor Jesus nessa terra, nós vamos percebendo algumas coisas. O Senhor Jesus, ele começa a fazer alguns milagres, a atuar na vida de pessoas, a aconselhar pessoas, a agir de forma com autoridade real, tem realmente transformado a vida das pessoas. As pessoas que têm um encontro com o Senhor têm suas vidas realmente transformadas. Há aqueles que endurecem o coração, e se fala muito sobre os fariseus daquela época que não aceitavam o Senhor, tinha certa liderança sobre o povo e estava com medo de perder a sua liderança. Mas a gente vê que o Senhor Jesus, por fazer o bem, por atingir o coração das pessoas, não apenas a mente, não apenas oprimi-las com instruções ou com obrigações que elas deveriam fazer, mas os instruía a pensar numa nova forma de viver, ou na forma correta de viver. Viver no temor do Senhor real, amando o Senhor e sabendo que o Senhor estava cuidando deles. Então viver sobre essa perspectiva, viver dessa maneira, é algo tão maravilhoso. O Senhor trazia isso para as pessoas, eles tinham suas vidas mudadas, transformadas. Podemos lembrar daquela mulher que ele encontrou no poço, e ali aquela mulher samaritana aqui, vivendo ali, até mesmo tendo relacionamento com homens, um atrás do outro, que eram até maridos de outras mulheres, mas ela estava buscando a felicidade, a alegria da vida. E o que acontece? Tem um encontro com o Senhor, e ela sabe muito sobre religião, ela sabe muito sobre a questão da adoração a Deus no templo, de como se deve adorar ao Senhor, mas o seu coração não compreendia sobre o desejo do Senhor para a sua vida. E o que acontece? Esse encontro que ela teve com o Senhor, ela abriu o coração para o Senhor. O que acontece? A sua vida realmente é transformada e ela é mudada a partir dali. E sabe o que ela faz? Ela sai correndo para a cidade e ela busca contar às outras pessoas: eu vi alguém que tem falado sobre minha vida, ele sabe tudo sobre minha vida e provavelmente é o Messias que o Senhor enviou. Então, meus irmãos, ele se fez maldição por nós. E sim, quando alguém tem um encontro especial com o Senhor, quando alguém no seu íntimo, no íntimo do seu coração, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor verdadeiramente, a sua vida é transformada. Ele passa a enxergar a vida como deve ser e a sua vida é transformada de dia em dia. Meus irmãos, o Senhor se fez maldição por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma coisa que nós devemos saber: o Senhor Jesus, ele deve ser Senhor da nossa vida. E às vezes nós ouvimos algumas pessoas falando sobre Jesus, e eles tratam o nosso Deus, o nosso Criador, de uma forma tão terrível. Porque talvez diz: o cara, ou sei lá, usa algumas expressões assim que não é muito boa, se referindo ao Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, que nos ama e que tem dado a nós. Sim, o Senhor quer ter proximidade conosco. Como é bom, sim, meus irmãos, e eu tenho experimentado disso, que às vezes está nas atividades do dia a dia, correndo de um lado para o outro, e eu posso, talvez em pensamento ali, no momento de alguma coisa que esteja fazendo: Senhor, me ajuda nisso. Ajuda-me a dar um bom testemunho. Me ajuda a ser um servo do Senhor e me portar dessa maneira neste momento agora. Então, mesmo que eu não fale com a minha boca, o Senhor está comigo e posso ter proximidade com o Senhor e o adorar e pedir para Ele, pedir a bênção, a direção do Senhor. É maravilhoso poder experimentar a vida assim, meus irmãos, mas é claro que Ele é Senhor e Ele é o meu Senhor, o meu Criador, e eu devo tratá-lo como deve ser. Então, qual o resultado do que Ele fez? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O último foco aqui é a exaltação do Senhor Jesus. E a título de exemplo, né, que nós podemos ver, Gênesis 41, 43, fala sobre José, e fez subir no segundo carro que tinha, e chamava diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Nós sabemos da história de José, e ele, em alguns momentos, tipifica o Senhor Jesus, e depois eu posso explicar bem isso, mas era uma figura, representava. E aqui nós vemos, meus irmãos, pôs sobre toda a terra. E é claro, José, sobre toda a terra do Egito, ele era senhor da terra. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado também, para ser o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? E nós sabemos, a vida é curta, a vida é incerta, e nós estamos vendo justamente isso agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas sabe de uma coisa, meu querido, minha querida? Nós podemos descansar, não sabendo o dia de amanhã, mas sabendo que tem um Deus que nos ama e cuida de nós. E o dia de amanhã pertence a Ele. Nós louvamos ao Senhor por este dia, por este momento que Ele nos permite viver, e nós almejamos e planejamos. O Senhor nos permite planejar o que vamos fazer amanhã e depois de amanhã, mas a frase que deve ter em meu coração e na sua é: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu terei mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E eu farei isto, e isto, e isso. Então eu vou avançar na vida. Meus irmãos, o meu coração está pronto a não descansar, a não relaxar, a não ficar tão somente. Eu não estou dizendo relaxar, que você não deve ter o seu momento de lazer, o seu momento de alegria na vida. Não é exatamente isso, mas eu quero sempre avançar em melhorar para ser o melhor servo do Senhor, mas contribuir na vida de outras pessoas, que isso possa acontecer na minha vida e na sua também, porque o Senhor nos deixa aqui, nos permite estar aqui com algo que é importante para nós, servi-lo com alegria, servindo outras pessoas. Muitos não reconhecem Jesus, não reconheceu quando ele veio na terra e não reconhece hoje como o Senhor da sua vida. O que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus para você? E de novo, eu não estou dizendo que você me dê, não estou pedindo que você me dê, nem precisa me dar essa resposta para mim mesmo, mas dê essa resposta para si. E depois para o próprio Senhor Jesus. Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Eu louvo ao Senhor por minha vida. Eu louvo ao Senhor pelo presente da salvação. Entregue-se ao Senhor. Reconheça a sua condição de pecador e que você não tem por si só como alcançar a vida eterna, mas Ele tem nos dado como um presente. Este é o Senhor Jesus, o Jesus da Bíblia. É o Jesus que nós adoramos hoje. Esse é o Jesus que nós chamamos de Salvador e Senhor. Esse é o verdadeiro Cristo da fé cristã. Sim, por conta nós ouvimos muito sobre o cristianismo e as pessoas falam muito sobre ser cristão, ser um cristão, mas a sua vida, e o Senhor nos alertou sobre isso, pelos frutos nós conhecemos a árvore. E sim, meus irmãos, se falar que é um cristão e não viver a vida cristã, é perigoso. Então aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor, e talvez você lembra nas primeiras mensagens, quando nós começamos por aqui, meus irmãos, surgiu uma dúvida no coração dos pastores: e se o povo parar de amar a Deus e de buscar a Deus na igreja? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque o povo de Deus, e pode ser que aconteça a algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas tenham o coração esfriado, e até pode acontecer de estar desanimado com uma coisa ou outra, mas te anima. O Senhor te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer guiar a sua vida, quer guiar os seus passos. Se anima a servir ao Senhor. Se você está nessa condição, para com isso.
Adore ao Senhor verdadeiramente, tenha o seu tempo de intimidade com Deus. Busque ao Senhor em oração. É tempo de orar, meus irmãos, de buscar a Deus em oração, de ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra de Deus, de buscar que ela venha e penetre não na nossa mente. E eu espero que você esteja me compreendendo, porque, meus irmãos, como as pessoas sabem e decoram a palavra de Deus e ficam parados aqui, mas não transforma o seu coração, a sua vida realmente. Não é uma palavra transformadora que faz e que causa mudança real na vida das pessoas. Ele quer ser Senhor da sua vida e você deve deixar que Ele seja o Senhor da sua vida, porque Ele é o seu Salvador. Você tem Jesus Cristo dessa maneira? É assim que Ele é para a sua vida? Não importa o que os outros pensam. Não importa se as pessoas brincam com Jesus, não importa se as pessoas não respeitam, não importa se as pessoas olham para você e diz que você é um crentinho ou coisas desse tipo, que você é alguém que alguém que tem apenas vivido dentro da igreja. Não importa. A questão é o que Deus pensa sobre você e o que você pensa sobre o seu Deus. Que a Bíblia nos ensina sobre o nosso Senhor e Salvador. E se eu quero viver a vida que Ele quer me dar, com certeza eu vou experimentar das suas bênçãos. Mas, meus irmãos, é importante que a gente possa pensar nisso. Viver realmente a vida cristã. Por isso, contemple Jesus por quem Ele é. E que Ele seja, sim, Senhor e Salvador na sua vida. Conheça Jesus tão bem, ao ponto de afetar cada parte da sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi transformado a partir dali. Os homens que buscaram ao Senhor Jesus e conheceram o Senhor Jesus Cristo, suas vidas foram afetadas grandemente. A partir daquele momento, eles não foram mais os mesmos. Eles foram realmente transformados em suas vidas. E eles passaram a viver diferentes. Porque aquilo que eles foram ensinados no passado, de como eles viviam, e muitas coisas ruins que existiam no seu coração, foram arrancados, foram tirados, e eles foram sendo transformados dia após dia. Pensamos, meus irmãos, dominar a virtude da humildade. Primeiro nos entregando ao Senhor, não querendo ser Senhor, mas servo. Servo de Deus, servos dos outros. E assim, meus irmãos, nós podemos ouvir o conselho do apóstolo Paulo de verdade. Não vamos brincar de crente. Não vamos fazer de conta que somos crentes. Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em mim e você o mesmo sentimento. E sentir, quando você fala, estou sentindo, onde está? Nós falamos do coração. E muitas vezes, é claro, é um simbolismo, nós pensamos, o coração é aqui, aquele órgão que bate no peito. Mas, meus irmãos, o coração que se encontra na Bíblia é o centro das nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos alegra, aquilo que nos mantém vivo a cada dia, é aquilo que está no nosso coração. Nós levantamos a cada dia por conta daquilo que está no nosso coração. Mas tem muitos que o coração está entristecido, amargurado, não tem vontade de levantar e de prosseguir na vida, não tem vontade de avançar em seu viver, porque o seu coração talvez está adoecido, tem problemas ali, que precisam ser tratados. O Senhor está pronto a tratar e a cuidar por você. Basta que você tenha Jesus Cristo como seu Salvador. Ele veio a este mundo, ele se tornou carne, se tornou homem, e na condição de homem, começou a sua igreja, chamou os seus discípulos, que se tornaram seus apóstolos, ensinou a formação da igreja para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo, as boas novas de salvação do Senhor fosse espalhado por todo mundo. E nós temos essa missão hoje, meus irmãos, de poder propagar as boas novas do evangelho, mas ele ascendeu ao céu, está à destra do Pai e nos aguarda. Um dia que eu e você possamos receber do Senhor: vinde bendito do meu Pai. Receber o prêmio de vida eterna, a salvação dada pelo Senhor. Depende da decisão que você tomar hoje. Você o quer como seu Senhor? Você o quer como seu Salvador? E se você já o tem, viva de tal forma. Lembra da mensagem anterior? Se você é um crente, viva como crente. Seja um crente de verdade. Que Deus abençoe, meus irmãos.
Eu espero que seu coração tenha sido agraciado com a palavra de Deus. E uma coisa que é importante dizer, meus irmãos, a palavra do Senhor é algo simples que deve invadir o nosso coração e dizer que coisa boa. Eu aceito para mim a palavra do Senhor e eu quero viver o que a palavra de Deus tem para a minha vida. Deus possa transformar a sua vida, o seu coração, dia após dia, te tornando alguém que Ele quer que você seja. Que Deus dirija os seus passos e que você cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Porque eu sei que a partir daí você vai ser e viver uma pessoa feliz, realizada, sendo bênção. Sua própria vida, para a vida da sua família e para a vida de todos aqueles que estejam à sua volta. Que Deus os abençoe, meus irmãos, a sermos crentes fiéis, porque temos um Senhor e um Salvador. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, te damos graças, ó Pai. O Senhor veio a este mundo, morreu na cruz e pagou o preço pelo meu pecado, pelo pecado de cada pessoa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não negligenciarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, pelo presente de salvação. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco, que de tal forma enviou o seu Filho Jesus Cristo a vir e morrer pelo meu pecado. O Senhor deve ser Senhor na minha vida, porque o Senhor quer sim ser um Senhor pessoal. O Senhor quer sim ter relacionamento comigo. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço, e ninguém aqui merece, mas a tua graça e o teu amor nos alcança. E nós temos um Salvador das nossas almas. Te adoramos, te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Eu sei que algumas outras pessoas entraram ali. Estou vendo aqui o Luiz, assim como outras pessoas, a Marli. Deus abençoe. Se eu não vi o seu nome, porque passou aqui, mas se sinta abraçado por mim. Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite. Fique feliz, porque o Senhor Jesus te ama e Ele tem te dado o presente de salvação. Mas viva a vida cristã. É algo especial para que a gente possa experimentar. Deus abençoe. Estejam com o Senhor. Fiquem na paz do nosso Deus.